Olá, já. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Para quem está nos assistindo agora pelo canal YouTube do Lente TV, que bom que vocês vieram. Que bom que nós estamos todos juntos e juntas. Não, mesmo não estando, né, aglomerados, né, estamos todos aqui. Saúdo a professora Renata Gonçalves, ao mesmo tempo em que agradeço a sua contribuição, professora Renata, ao nosso evento. Meu abraço caloroso à professora Etienne, vice-chefe do Departamento de Educação, minha colega no presencial, né, e também agora no remoto. Quem sou eu, né? Eu sou a professora Maria de Fátima Garcia, estou aqui hoje, né, substituindo a professora Danila, que por um imprevisto não pode estar conosco, que certo, vocês devem ter visto no folder, né, que ela estaria mediando essa mesa de abertura, mas por conta desse imprevisto, então eu estarei mediando. Eu sou professora do Departamento de Educação, do EDUC, né, do SERES, da UFRN, e sou também, estou coordenadora do Laboratório de Educação, Novas Tecnologias e Estudos Étnico-Raciais, conhecido como LENTE. Este laboratório, ele é pertencente ao Departamento de Educação, o DEDUC, né? Portanto, este é um evento que integra a agenda de eventos do Departamento de Educação, do SERES, da UFRN. Então, hoje nós daremos início ao nosso segundo SAARAS, que é o seminário, o segundo seminário. Ano passado nós tivemos o primeiro, este é o segundo seminário de aprendizagens antirracistas do Seridó. Intersecções, a temática deste ano são as intersecções entre as ciências e a decolonialidade, desafios, conquistas e protagonismos das periferias, né? Então, a nossa ideia é refletir de forma mais acentuada, entre os dias 2 a 27 de novembro, sobre o mês da consciência negra, assim, instituído em celebração, como todos sabem, em celebração à vida e à luta de Zumbi dos Palmares, e Dandara dos Palmares, né, também, a sua companheira invisibilizada pela história do Brasil. Para quem é de fora do estado, os SERES, né, porque eu sei que temos pessoas de outros estados nos assistindo, o SERES é um campus do interior, localizado em Caicó, né, Rio Grande do Norte, a mais ou menos, aproximadamente, 300 quilômetros da capital do estado, Natal. E o acróstico, né, SAARAS, que compõe a denominação do primeiro e segundo seminários de aprendizagens antirracistas, na verdade, acumula duas dimensões, né, que é a reflexiva e a identitária. Por que reflexiva? Reflexiva porque Saara nos lembra deserto, né? De acordo com o professor Diógenes, nosso colega da geografia, professor da geografia, do departamento de geografia do SERES mesmo, ele vai nos dizer, né, que a vegetação da caatinga, né, do bioma caatinga, sofre constantes alterações antrópicas, principalmente pelo desmatamento desenfreado, acarretando, assim, áreas propícias à desertificação. Portanto, nós precisamos refletir sobre o que isso pode representar para o meio ambiente e para as populações que habitam esses territórios vulneráveis. Então, quando pensamos no nome desde o passado, né, Saaras, nós também queríamos fazer um pouco, lembrando, né, esse processo que, né, de onde nós estamos localizados, porque quem somos nós nos SERES, onde nós estamos, né, o nosso território, o nosso entorno, o bioma, a caatinga, né, o meio ambiente, a vegetação, a população, né, tudo isso faz parte do nosso, né, da nossa política, né, de educação, de onde nós estamos fixados, de onde esse centro da Universidade Federal está fixado. E o segundo aspecto, identitário, né, a palavra Saara, nos religa com o continente africano, com a mãe África, da qual o Brasil descende, embora não se reconheça como tal, né?
Mas justamente por isso nós temos que descolonizar os currículos, descolonizar a formação de professores, né? Promover essa religação nos leva por caminhos de se pensar e atuar em prol da efetivação de políticas, de práticas, de ensinos e aprendizagens antirracistas, mesmo que estejamos vivenciando tempos difíceis, em que o Brasil inteiro está se desertificando, né? Queimadas na Amazônia, no Pantanal, biomas inteiros sendo destruídos, vidas humanas que não importam, em processo agonizante de destruição, seja pelos efeitos devastadores da pandemia ou pela destruição dos direitos humanos, né? Então, só para contextualizar um pouco desse nosso evento, que já começa a fazer, já tem a sua trajetória, sendo marcada, começando a marcar mesmo essa fase de outubro, novembro, para intensificarmos as reflexões em relação à educação antirracista. Não significa que o ano todo não o façamos. Na verdade, nós intensificamos no segundo semestre, por volta dessa fase do ano. Agora eu passo aqui a palavra para minha colega, professora Etienne, vice-chefe do departamento, para suas palavras de abertura do segundo Saaras, e ao mesmo tempo que já de antemão agradeço. Boa tarde, professora Fátima, senhores palestrantes, acho que todo mundo abriu o microfone, só para testar aqui. Então, boa tarde, professora Fátima, senhores palestrantes, professores, mediadores, estudantes, membros da comissão organizadora e demais participantes. Eu estou aqui representando o professor Rony, que é o chefe do Departamento de Educação, que se encontra numa reunião discutindo justamente ações para promover o acesso e a permanência da população negra ou indígena na UFRN. Eu acho que é um tema também que tem muito a ver com o evento, né? Bom, eu gostaria de começar parabenizando a toda a equipe pela realização desse importante seminário. É importante frisar, como a professora Fátima já falou, que nós estamos na segunda edição de um evento que, ao meu ver, já se tornou uma tradição na comunidade acadêmica do SERES, e o que é para todos nós do Departamento de Educação um motivo de muito, muito orgulho, né? Esse ano tem sido um ano atípico, todo mundo sabe, é um período de muitos desafios para todos nós. A gente começou a ouvir muito falar sobre assuntos tais como educação à distância, atividades online, ensino remoto emergencial, lives, professores com videoaula no YouTube. A gente está vivendo uma reinvenção da educação escolar em tempos de pandemia mundial. Porém, num país com tantas diferenças, a pandemia acentuou ainda mais as desigualdades e, no quesito educação, o cenário da pandemia levantou o alerta vermelho para a evasão escolar e acentuou ainda mais as diferenças entre estudantes pobres e ricos. De start, não percamos essa oportunidade de buscar o melhor para a nossa educação, pois este é o momento que a região do Seridó terá vez e voz. É preciso desconstruir essa normalização reproduzida de forma secular em nossa história da discriminação racial e da desigualdade. E esse caminho passa pela política, pela economia e pelo campo da educação. A pauta desse seminário traz uma discussão de temas muito relevantes. Então, a gente, durante esse evento, vão ser discutidos vários assuntos, dentre eles eu vou citar aqui religiões de matriz africana, ecologia e cultura dos povos indígenas, educação antirracista para a periferia, saúde da população negra, currículo e inclusão. A educação de qualidade para todos é um desafio ético da inclusão social. Como aceitar viver em uma sociedade que decide deixar de fora grande parte dos cidadãos, excluindo ou marginalizando socialmente? Esse seminário será um espaço aberto, democrático, para o debate das principais ideias e experiências que temos a partir do chão dos municípios do Seridó, no processo de construção da educação para todos. Eu desejo que o segundo Saaras atinja seus objetivos, servindo como formador de uma opinião pública entre nós e como mobilizador político em favor do direito à educação de qualidade. Assim sendo, faço a abertura do evento, e bom proveito para todos nós. E agradeço muito pela oportunidade.
Bom, boa tarde a todas, a todes, a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né, no Seminário de Aprendizagens Antirracistas do Seridó. Queria agradecer enormemente o convite feito pela professora Danila e queria também agradecer à professora Maria de Fátima, à professora Etienne e a todas as pessoas envolvidas na organização desse importante seminário, né? Eu sou Renata Gonçalves, sou professora da Universidade Federal de São Paulo, do campus Baixada Santista, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre feminismo, racismo e luta de classes, né? E aí, para essa minha exposição, eu gostaria de, num primeiro momento, projetar algumas imagens para vocês, né? Para a gente conversar, então, a partir delas, para a gente começar a pensar nessa relação feminismo, racismo e luta de classes, né? A gente está num período bastante atípico, né? Estamos tentando nos adaptar, ou pelo menos sobreviver nesse período de pandemia e de trabalho remoto. Então, eu estou aprendendo ainda, assim como muitos e muitas de nós aqui, aprendendo a lidar com essa tecnologia, né? Então, paciência, por favor, mas a gente fez um teste aqui e funcionou. Vamos ver se agora, no momento efetivo, vai funcionar também. Tudo indica que sim. Eu queria, então, conversar com vocês. Deixa eu ver se eu estou conseguindo aqui. Não é essa tela que eu quero. Tá vendo? Funcionou super bem agora, mas aí, vamos lá de novo. Só um minuto de paciência, enquanto isso, vai todo mundo se organizando aí nas cadeiras, né? Vamos lá. Aqui, tá aqui. Espero que vocês estejam vendo. Se houver algum problema, como eu não consigo mais olhar para a tela do StreamYard, é só, por favor, alguém aí da coordenação, as professoras que estão aqui comigo, só fazer um sinal, mas ele precisa ser sonoro para eu poder perceber que vocês estão vendo ou não, né? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, para a gente pensar feminismo, racismo e luta de classes, eu queria pensar nas mulheres negras, né? Nós, mulheres negras, que fomos invisibilizadas pela história, né? E eu queria chamar a atenção para algumas, não todas, mas algumas mulheres que foram invisibilizadas pela história, inclusive pela história do feminismo, e a gente vai ver por quê, não apenas do feminismo, mas também pela história do movimento operário, né? E eu queria me centrar, embora em alguns momentos, né, eu faço alusão a um movimento importante que é o Combahee River, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu queria me centrar muito mais nas mulheres negras invisibilizadas pelo feminismo no Brasil. Essa invisibilização, ela se dá, sobretudo, pelo fato de que o feminismo hegemônico, que nos foi apresentado até aqui, apesar de muito importante e de um avanço significativo na vida de todas nós, mulheres, devemos muito ao feminismo, né? Acho que todos nós, todas nós, todes, devemos bastante ao feminismo, mas queria chamar a atenção para esse aspecto de que as ondas colocadas pelo feminismo hegemônico, né, primeira grande onda relativa ao sufrágio feminino, a segunda grande onda sempre remetida aos anos 60, e no Brasil, na particularidade, né, das lutas contra a ditadura militar, essas ondas invisibilizaram muitas lutas de muitas mulheres na história. Uma dessas mulheres que foi muito invisibilizada é a Esperança Garcia, né, que
agora começa a ser conhecida, né? E começa a ser conhecida porque em 2017 a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí, a reconheceu como tendo sido a primeira mulher a lutar pelos direitos humanos, aliás, a primeira pessoa, né? A Esperança Garcia escreveu uma carta, que é essa que está reproduzida aqui, em 1770, né? Eu costumo dizer que não é um erro de digitação, não, é 1770 mesmo, né? E é uma carta em que ela denuncia os maus tratos, né, que ela, na condição, né, de uma pessoa escravizada, né, é importante isso, escravizada e não escrava, não existe essa essência, né, de escrava, ela se tornou, ela foi uma pessoa escravizada no interior de determinações sociais, né, então ela em 1770, denuncia esses maus tratos, né? E então hoje ela é reconhecida como tendo sido a primeira pessoa a lutar pelos direitos humanos no Brasil. Esse texto, essa carta, né, da Esperança Garcia, obviamente hoje a gente pode encontrar nas páginas de buscas da internet, mas ele foi registrado e consta do último livro de um grande pensador social brasileiro, vou falar dele aqui outras vezes, que foi o professor, pesquisador, grande intelectual negro, Clóvis Moura, né, no último livro dele em vida, que foi o último livro que ele revisou, na verdade, né, que foi o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. Então tem lá o verbete Esperança Garcia, né, que vocês podem consultar. Uma outra pessoa invisibilizada e que ficou muito famosa no Carnaval do ano passado é a Luísa Maim, né? Se vocês se lembrarem do Carnaval da Mangueira de 2019, que foi vencedor, contando a nossa história, que não aparece nos livros oficiais de história. Luísa Maim, que tem uma trajetória incrível, né, de luta e principalmente uma intervenção importantíssima na revolta dos malês, né? A história da Luísa Maim é contada num livro que tem um pouco de ficção, mas também há toda uma hipótese de que o texto original tenha sido escrito por ela própria, Luísa Maim, que é o livro da professora, pesquisadora, intelectual negra, vou repetir isso muitas vezes aqui, que é a professora Ana Maria Gonçalves, né, naquele livro Um Defeito de Cor, que é um livro que vale muito a pena a gente ler, principalmente levando em consideração que nós, negros e negras no Brasil, não temos história, né? Não conhecemos as nossas histórias, não sabemos exatamente de quais regiões, né, da África viemos, né? E temos poucos romances, né? Poucos registros, né? E esse da professora Ana Maria Gonçalves nos apresenta personagens antes mesmo do sequestro no território africano, né? Então, a Luísa Maim é uma personagem importantíssima para a gente pensar aqui, né? Uma outra é Maria Firmino dos Reis, que foi uma escritora muito importante no século XIX, ela é maranhense, né? E escreveu um livro importantíssimo, que foi o Úrsula, escrito em 1859, que ganhou várias edições, e ela tendo sido a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, né? Então, acho que é fundamental a gente conhecer a história dessas mulheres, porque, no fundo, estamos conhecendo as nossas origens e a contribuição delas para o pensamento social brasileiro, né? O Úrsula foi escrito em 1859 e a personagem central está discutindo justamente a escravidão e a importância de se acabar com aquele regime
escravista em 1859, né? Então, Maria Firmino dos Reis é uma personagem que a gente precisa conhecer. Essa personagem aqui, ela é muito pouco conhecida. O nome dela é Maria de Araújo, é a Beata Maria de Araújo, né? E que tem uma história incrível, porque ela no século XIX, Beata, né, convivendo ali com o padre que é famosíssimo até hoje, que é o Padre Cícero, na região de Juazeiro, né? Ela teria protagonizado um milagre, colocou a hóstia na boca e a hóstia, né, sangrou, e isso fez com que as pessoas, os vários romeiros, é importante dizer, né, que isso ocorre pouco depois da abolição, então a gente tem uma perambulação muito grande de pessoas, né, que saem das fazendas, que saem dessa condição de escravizados, né? E a Igreja Católica, essa relação, né, com o sagrado, não apenas com a Igreja Católica, mas com o sagrado, com a espiritualidade popular, foi muito forte, né? Isso fez com que ela fosse quase que considerada, quase não, ela foi considerada como uma santa. Acontece que a Igreja Católica não gostou nada disso, uma mulher negra se tornando santa, né? Então imediatamente fez com que ela desaparecesse, e inclusive quando ela faleceu, a Igreja Católica desapareceu com o corpo dela. Hoje há vários grupos de pesquisadores que reivindicam a volta que solicitam o corpo da Beata Maria de Araújo, né? Então acho que essa é uma história que é importante, que a gente precisava conhecer, porque ela vai desembocar, a gente não vai se aprofundar aqui, mas, né, quem tiver interesse, acho que é legal ir atrás desses nomes, desses registros, né? Por conta da Maria de Araújo, um outro personagem vai aparecer na história, mais um personagem negro, pouco conhecido, e que vai fundar uma comunidade chamada Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Deixa só eu ocultar isso aqui. Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, porque essa comunidade toda que vai atrás da Beata Maria de Araújo precisava ficar em algum lugar, e junto com esse povo todo chega alguém que é o Beato, esse personagem que está aqui no centro, né, que é o Beato José Lourenço, que por sugestão, né, do Padre Cícero, vai cuidar desse povo todo e fundar uma comunidade conhecida como Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, vão atrás, busquem na internet, tem um vídeo fantástico, um documentário que é de 1984 sobre esse episódio da história do Brasil, né, que é simplesmente fundamental para a gente conhecer a nossa formação social brasileira e o quanto o racismo estrutura as relações sociais no Brasil, né? Então esse Beato funda essa comunidade, a comunidade começa a dar certo, né, e o Beato vai dizer que vive na comunidade, né, e trabalha na comunidade, e a cada um de acordo com a sua necessidade. O fato é que muita gente vai para lá, a comunidade começa a dar certo, e isso incomoda a muitos fazendeiros, coronéis da região, que vão impedir o funcionamento do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, né? A história é longa, mas é muito bonita, vale a pena a gente conhecer esse registro da história do nosso povo, das mulheres negras, dos homens negros, de suas organizações, né? São as histórias que a gente precisa conhecer e que precisam, portanto, ser contadas, é por isso que eu estou trazendo aqui esse fragmento, mas torcendo para que vocês fiquem interessados em conhecer e se aprofundarem nessa discussão, nesse debate, que só vai terminar, o Caldeirão ele termina com o Getúlio Vargas, 1937 já,
numa ação coordenada com os coronéis da região, invadindo, né, as forças armadas do Getúlio, invadindo o caldeirão de Santa Cruz do Deserto, encontrando essas pessoas e massacrando muita gente. O Beato foge, vai morrer mais tarde. O corpo dele, pouca gente sabe, né, foi carregado por populares e ele foi enterrado a 50 metros de onde está enterrado o Padre Cícero. E praticamente ninguém conhece essa história por conta da história de violência que está por trás dessa relação, né? Violência sendo, como disse uma outra grande intelectual negra, Neuza Santos, no livro bastante conhecido dela, que é o Tornar-se Negro, né? Que é a questão de o quanto a violência esteve e está presente na constituição das nossas identidades, né? Uma violência que acaba sendo que é uma violência externa do outro com relação a nossos corpos negros, e o quanto na constituição da nossa identidade a gente também se vê diante de uma tensão e de uma violência muito grande que nos leva a negar os nossos próprios corpos, né, as nossas características, os nossos traços negroides, então os nossos cabelos crespos, né, os nossos lábios grossos, os nossos narizes largos, né, e a nossa bunda grande e tudo mais, né, a necessidade de termos que nos livrar desse corpo que nos incomoda, mas nos incomoda por conta, né, de um racismo presente na nossa formação social. Essa é muito conhecida, Carolina Maria de Jesus, vou passar muito rápido, uma grande escritora negra que veio da favela, né, que nos mostra, acho que outras epistemologias, né? Carolina Maria de Jesus é um exemplo de mulher feminista, né? Na medida em que a sua prática era feminista, né? Carolina escrevia, teve 3 filhos, cada um de um pai diferente, nunca quis ter um homem para ditar, né? O que ela podia ou não podia fazer, ela tinha consciência de que a sua condição, né, de mulher escritora incomodaria fortemente a estrutura patriarcal da nossa sociedade. Então, apenas alguns registros com relação a Carolina Maria de Jesus, porque também, né, acho que é fundamental que a gente conheça um pouco mais a história dessa grande mulher. Não vai dar para falar aqui do principal livro dela, O Quarto de Despejo, que fez muito sucesso em 1960, né? Carolina depois sofre muito por conta da ditadura militar. Carolina, ela era o exemplo vivo de que no Brasil havia desigualdade social e uma desigualdade racial. O livro dela foi proibido de venda durante o período militar, não apenas no Brasil, mas também em Portugal, por exemplo, né? E na Espanha. Então, acho que é bem interessante a gente perceber o quanto o livro da Carolina Maria de Jesus incomodou os estados fascistas, né, e capitalistas. Acho que isso é importante da gente pensar. Muito rapidamente, apresentando aqui, a gente vai falar dela, né, Lélia Gonzalez, grande influência para o feminismo brasileiro e mais ainda para o feminismo negro brasileiro. Outra grande mulher, Luísa Bairros, né? Somos herdeiros de uma luta histórica iniciada muito antes de nós. Luísa Bairros, que nos deixou em 2016 e que foi uma das grandes ministras aí da Secretaria da Igualdade Racial. Jurema Werneck, uma médica fundamental para a gente pensar o feminismo negro no Brasil, né? E muitas de nós, principalmente intelectuais negras, temos essa referência com a Jurema Werneck, principalmente por conta dessa frase, né? Nossos passos vêm de longe. Então, se eu estou aqui hoje conversando com vocês, é porque muitas mulheres negras vieram antes de mim, né? Fizeram
lutaram, né, resistiram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Neuza Santos, que eu acabei de citar, e o livro famoso dela, Tornar-se Negro. Então, aqui são referências para a gente pensar e refletir depois por que essas mulheres foram tão invisibilizadas, né? Por que elas não estão, por exemplo, nas nossas disciplinas, né? Não estão na academia. A gente não lê a Neuza Santos, a gente não lê Lélia Gonzalez, né? Elas não aparecem como referência bibliográfica nas nossas disciplinas, nos nossos cursos, né? Exceto quando alguém propõe uma disciplina eletiva porque pesquisa a temática e etc., né? Mas não aparece como leitura obrigatória nos nossos cursos. As nossas universidades permanecem ainda fortemente eurocentradas, né? E desprezam, até por conta da própria forma elitizada como as nossas universidades foram construídas, e, portanto, desprezam os nossos intelectuais negros, né? A Sueli Carneiro tem chamado muita atenção para isso, outra filósofa negra, fundadora, né, do GLE10, Instituto da Mulher Negra, e tem mencionado e tem escrito o quanto o movimento negro já produziu grandes intelectuais, eles e elas, né? E o quanto nós permanecemos ausentes, né, dos espaços acadêmicos. Então, fico muito feliz por estar aqui hoje com vocês, tentando pensar essa proposta, né, essa relação racismo, feminismo e luta de classes. A Sueli Carneiro, que eu acabei de citar, a Conceição Evaristo, que vocês conhecem mais, né? Essa mulher vai se tornar conhecida aos 71 anos de idade, né? Então, ela tem a sua trajetória enquanto intelectual, enquanto escritora, muito marcada pelo racismo, né? Pela violência patriarcal, e a gente tem aprendido muito com ela, né? E eu gosto muito dessa frase da Conceição Evaristo, porque acho que ela cabe para todas essas mulheres que eu apresentei até agora, que é a nossa escrevivência, né? A ideia de escrevivência é o quanto a nossa vivência, né, a nossa experiência enquanto mulheres, e mais que isso, enquanto mulheres negras, marcam a nossa escrita, né? Então ela vai dizer, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, não é mais para agradar o status quo da brancura, da branquitude, né? Muito pelo contrário, agora é hora da gente incomodar bastante, né, os da Casa Grande. Beatriz Nascimento, que é uma grande referência para mim, a partir da leitura dos textos da Beatriz, né, e ela tem um livro que foi compilado agora pelos coletivos panafricanistas aqui de São Paulo, que é um livro que aglutina, né, que reúne todos os textos da Beatriz, e a Beatriz ela é genial para a gente pensar justamente a nossa condição de quilombola, né? A Beatriz, ela vai, nos anos 70, ela é uma referência muito grande, final dos anos 70, para o movimento negro que está se articulando, né? E ela vai se dedicar a estudar as comunidades quilombolas, né? Então ela é a pessoa que vai identificar que os quilombos eles não são estáticos, que eles não se reduzem a um espaço físico do passado, né? Apenas como, sei lá, Quilombo dos Palmares. Ela vai dizer que quilombo é uma transição. Quilombo é resistência. Ela vai dizer que quilombos são sistemas alternativos de resistência, né? E ao fazer esse exercício, ela vai identificar uma migração dos quilombos, né, das áreas rurais que permanecem, mas também para os centros urbanos, né? E nesse exercício que ela vai dizendo que quilombo é resistência, ela chega a dizer que quilombo é corpo, né? Então corpo é quilombo, corpo negro é resistência. E esses espaços onde os corpos negros se encontram, ela vai denominar de espaços
quilombolas, né? Então, é muito interessante o exercício que ela vai fazer. Infelizmente, a nossa academia machista e racista não reconheceu a grandiosidade dos estudos da Beatriz Nascimento, né? E a Beatriz foi vítima de feminicídio, ela foi assassinada em 1995, porque ela foi socorrer uma amiga que sofria com a violência doméstica, e o marido da amiga dela a matou, né, com 8 tiros, mas essa é uma personagem que é importantíssimo também, e vai ser fundamental para a constituição do movimento de mulheres negras, e eu acho que é possível a gente perceber as contribuições da Beatriz para o feminismo negro também. E aí, se eu estou falando da Beatriz, né, a Beatriz, Lélia Gonzalez, várias mulheres que apareceram aqui, Sueli Carneiro, né, elas foram protagonistas de um debate, né, que girou em torno da Constituição Autônoma do movimento de mulheres negras, né? Mas acho que, como referência e como diálogo, a gente pode, né, colocar aqui como hipótese a relação dessas mulheres com um movimento, que é um movimento estadunidense, que foi o coletivo Combahee River, né? Quem tiver interesse em conhecer esse coletivo vai fazer uma declaração em 1979, né? E a gente publicou essa declaração, esse manifesto, na revista Lutas Sociais. Vou mostrar aqui uma capinha, não é essa a revista, é o número 40 da revista, está disponível na internet, né? Vale a pena vocês conhecerem, porque a gente identifica uma relação muito próxima entre o movimento de mulheres negras aqui no Brasil com esse coletivo. Então, eu queria muito rapidamente apresentá-los aqui, né? Nós somos um coletivo de feministas negras que se reúne desde 74, o manifesto é de 79. Durante esse tempo, estivemos envolvidas no processo de definir a nossa política, né? E a declaração mais geral desse movimento, eu acho que isso é interessante, mostra que a política do movimento, naquele momento, mostrava que aquelas mulheres estavam comprometidas ativamente na luta, que elas vão dizer, contra a opressão racial, contra a opressão de gênero, né? E contra a opressão e contra a exploração de classe, né? Então, você tem gênero, raça e classe já no início desse movimento, né? Articulando e pensando, então, gênero, raça e classe como grandes sistemas de opressão interligados, né? Então, nesse sentido, acho que é interessante a gente pensar, porque elas vão se colocar, nós, mulheres negras, né, vemos o feminismo negro como um movimento político, lógico, para combater as opressões que são simultâneas, né, a todas as mulheres não brancas, né? Então, aqui, a gente já tem uma relação importante para a gente pensar aqui, com o feminismo, né, e esse feminismo dos anos 60, mas também uma relação profunda com os movimentos de luta pelos direitos civis, como o movimento Pantera Negra, dos Panteras Negras, como também as lutas por libertação em território africano, né? Então, nesse sentido, elas vão dizer, foi a experiência e a desilusão com o movimento feminista, né, mas também a experiência e desilusão com uma esquerda branca masculina, que fez com que elas tivessem que se organizar de forma autônoma, né, e desenvolvendo uma política que fosse ao mesmo tempo, né, uma luta que fosse ao mesmo tempo antirracista, mas também
antissexista, né? E aí eu acho que a partir disso a gente pode pensar o feminismo no Brasil, né? E para pensar o feminismo no Brasil, se a gente está discutindo aqui feminismo, racismo e luta de classes, eu queria partir também do que a gente pode chamar de feminismo negro, né? Eu acho que é importante a gente pensar que o feminismo negro é resultado da organização de mulheres negras, né? De mulheres da classe trabalhadora fundamentalmente, né? Então acho que isso é bacana da gente pensar e identificar os anos, o crescimento desse movimento feminista nos anos 70, né? E, ao mesmo tempo, esses anos 70 sendo os anos de efervescência dos movimentos sociais, como todo mundo sabe e conhece, né? E ao lado do movimento operário, que vai ser muito importante, a gente tem dois grandes movimentos, né, que ganham bastante visibilidade nos anos 70, final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, que é o movimento feminista e o movimento negro, nesse caso aqui, o movimento negro unificado. E aí é importante da gente mencionar que essas várias mulheres que eu mostrei aqui, né, mas principalmente as mulheres das periferias, das favelas, das comunidades, que estão se articulando, não vai dar tempo da gente mencionar aqui, mas vamos pensar aí comunidades eclesiais de base, vamos pensar em movimentos, os grupos de mulheres, né, os clubes de mães, os movimentos que se articulam nas periferias, e a gente vai ver uma presença muito forte de mulheres negras, tanto no movimento feminista, no interior do movimento feminista, como no interior do movimento negro, né? E isso vai ter uma tensão muito grande, porque as mulheres negras não, embora pertençam a ambos os espaços, elas não se veem como protagonistas, né? Então aparecem sempre como, né, como diria a Grada Quilomba, né? O outro do outro, o outro do homem negro, o outro da mulher branca, né? Então, dentro do movimento feminista, as suas pautas enquanto mulheres negras não eram levadas em consideração, e acho que isso é importante para a gente pensar, né? Que pautas eram essas? Olha, a gente está no final dos anos 70, né? Em 79 vai ter um debate muito intenso no encontro de mulheres que vai ocorrer no Rio de Janeiro. Depois um outro debate fortíssimo vai ocorrer em 1985, que foi a terceira conferência de mulheres latino-americanas e caribenhas, que a Luísa Bairros, né, vai ter um protagonismo bem interessante. Quem tiver interesse nessa discussão, nesse debate, para compreender, né, o surgimento do movimento de mulheres negras, a organização de mulheres negras desse período, vale a pena consultar um acervo digital de cultura negra, né, que é o Cultne, está disponível no YouTube, e a gente tem materiais riquíssimos que nos permitem conhecer a trajetória do movimento negro no Brasil. Outro dia, fuçando, né, mexendo lá no Cultne, fazendo as buscas, me deparei com um encontro entre pessoas que foram da Frente Negra brasileira dos anos 30, com lideranças do movimento negro unificado do finalzinho dos anos 70, anos 80, cuja forma de organização acho que se estende, inclusive, aos dias de hoje, né? Então, você vai ter uma tensão muito grande em 79, em 85 e em 87 vai ser um ano chave, porque vai ocorrer em Garanhuns, né, um encontro de mulheres, e as mulheres negras, de novo, não fazem parte da pauta, não estão nas mesas, as suas discussões não aparecem ali, elas tomam a decisão de, no ano seguinte, então, fazer o primeiro encontro nacional da mulher negra, né? E isso foi
fundamental, e eu acho que é importante a gente não perder de vista o contexto em que tudo isso ocorre, né? A gente tem aí a efervescência dos anos 70, né, de luta contra a ditadura militar, e nesse período, né, 87, 88, o grande debate gira em torno dos 100 anos da abolição, né? O governo brasileiro tentando comemorar os 100 anos da abolição, o movimento negro dizendo não houve abolição, né? E temos o nosso herói, que é Zumbi dos Palmares, e o 20 de novembro sendo o nosso grande dia de luta e de homenagem ao nosso herói nacional, que foi a grande liderança do Quilombo de Palmares, né? Então, 88 foi um ano chave. Aliás, em 88, foi lançado um documentário que também sugiro para quem tiver interesse que veja, se chama Abolição, e ele foi dirigido pelo Zósimo, e é muito interessante, é longo, mas vale muito a pena, porque a gente compreende a história do movimento negro no Brasil. Tem um porém que não tem legenda, né? Então a gente tem vários personagens lá que aparecem que simplesmente a gente não sabe quem é. Quando eu assisti há muito tempo, já há bastante tempo, eu simplesmente não conhecia uma série de personagens que está lá. Então, revendo agora, foi muito emocionante reconhecer Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, foi assim, muito... foi uma emoção muito grande, acho que esse é o termo, né, fundamental. Então, o movimento de mulheres negras acaba sendo, como é que eu diria, né? Vai sendo conformado, vai sendo formatado, enfim, vai sendo criado, gestado, né? Nesse processo em que as mulheres negras não se reconhecem nem no feminismo, nem no movimento, nem no movimento negro unificado, né? E aí é interessante porque a proposta delas, como está ali, é a de ultrapassar justamente as fronteiras do feminismo, pensando numa articulação entre gênero, raça e classe, que é muito parecido com a discussão que estava colocada pelo coletivo Combahee River, né? Com a grande preocupação, que aliás é uma preocupação até hoje, né? Que as feministas disseram, por que vocês precisam criar um outro movimento? Um movimento de mulheres já dá conta, um movimento feminista já dá conta, o movimento negro vai dizer, por que vocês precisam criar um outro movimento? O movimento negro já dá conta, e o movimento operário, né, que tem dito tanto para o movimento feminista como para o movimento negro, óbvio que olhou para as mulheres negras e, bom, vocês vão de novo dividir a classe social, né? Então, logo no início, porque esse grupo vai escrever boletins, né, e vai explicar que o encontro não tem objetivo nenhum de dividir os movimentos sociais, mas de ter as suas próprias referências, né? Então, tem muitos eixos aí do encontro, mas acho que a grande questão que está colocada, e que eu acho que é importante para a gente pensar feminismo, racismo e luta de classes, tem a ver com a inserção precária no mercado de trabalho, com a questão da esterilização das mulheres empobrecidas, né? E não é novidade para ninguém que as nossas periferias, né, têm majoritariamente, né, tem um número grande de mulheres negras, então a gente está diante aqui de um genocídio mesmo, né? E aí é muito interessante a gente pensar no texto produzido pelo Abdias Nascimento, que é o genocídio do negro brasileiro, né? Que demonstra o quanto o Estado brasileiro, desde o início, né, foi um Estado que promoveu o genocídio, né? Eu vou só finalizar essa apresentação aqui para a gente continuar conversando a partir daqui, né? Porque as outras questões que eu aponto, acho que não precisam
ser identificadas aqui, né? Deixa eu só ver como eu paro de passar, né? Mas a grande questão é pensar a esterilização em massa, a inserção precária das mulheres negras no mercado de trabalho, a questão da escolarização das crianças negras, a sexualização dos corpos negros, né? Tudo isso, então, começa a ser pauta dessas mulheres que, na prática, denunciam que o feminismo hegemônico não as representa, ou não incorporam, não introduzem as suas pautas como sendo pautas de lutas, né? Um dos aspectos muito interessantes para a gente pensar isso é que, por exemplo, a discussão em torno da creche, né, vai dizer a Rosália Lemos, só entrou porque as mulheres negras exigiram, né? Então, uma questão para a gente pensar, né, que enquanto as mulheres brancas conseguiam se liberar para poder participar do movimento feminista, em suas casas, as mulheres negras que ocupavam os lugares, né, que outrora eram destinados às mulheres brancas. E esse debate que está colocado no Brasil é muito parecido com a crítica que a Bell Hooks, que vários de vocês com certeza conhecem, né, que a Bell Hooks vai fazer às feministas brancas estadunidenses, principalmente criticando o livro que é tido como livro de referência, né, para esse feminismo de segunda onda, que é a mística feminina, né? A Bell Hooks vai dizer, né, nós mulheres negras, enquanto as brancas estão lutando e querendo sair para o mercado de trabalho, e querendo romper com essa ideia de fragilidade, nós mulheres negras sempre trabalhamos, né? Até porque viemos para esses territórios na condição de escravizadas, fomos sequestradas, raptadas, violentadas, né, estupradas, e sempre trabalhamos, né? Então, de que trabalho a gente está falando, né? Enquanto vocês saem, nós é que ocupamos os seus espaços. E um dos aspectos que eu acho que é interessante da gente pensar aqui é que quando a gente examina os textos sobre o feminismo no Brasil, tem um que é uma história do feminismo no Brasil, é impressionante porque nós mulheres negras, não nos reconhecemos naquele texto. Na verdade, a gente não está no texto, né? A gente não aparece no texto. Tem uma crítica ótima feita pela pesquisadora intelectual negra Cláudia Pons Cardoso, que é professora da UNEB, na Bahia, uma crítica que ela vai fazer num texto que foi publicado nos anais do Seminário Fazendo Gênero, lá de Florianópolis, né? Salvo engano, no seminário número 8. Vale a pena vocês irem atrás desse texto, em que ela vai justamente, né, dizer que a forma como o feminismo olha para si, o feminismo hegemônico branco brasileiro olha para si, nos deixa fora da história, né? Porque o que está apresentado ali? O feminismo, na perspectiva que é apresentada nesse livro, Uma História do Feminismo no Brasil, é um feminismo branco acadêmico, né, de mulheres letradas. Bom, e nós? Onde é que nós estamos? Porque se temos uma tradição de oralidade, significa que a gente não luta? Significa que a gente não existe? Né? Então, uma crítica bem interessante para a gente pensar o quanto o feminismo hegemônico ainda nos invisibiliza, né? Ainda nos deixa bastante invisibilizadas. Peguem qualquer, como é que eu diria, qualquer texto, né, qualquer proposta de disciplina sobre relações de gênero. As mulheres negras não aparecem, né? Agora, muito recentemente, né, que a gente tem realmente, como é que eu diria, aberto portas, né? Vai com o pé na porta mesmo, e janela e etc., que a gente está começando a aparecer. Nesse sentido, inclusive, queria mencionar que tem aí
eu não sei se é uma trilogia, até agora são 3 livros, mas eu acho que está saindo já um quarto, que é organizado pela professora, Buarque de Holanda, pela professora Heloísa Buarque de Holanda, que estava esquecendo Heloísa. Tem uma amiga que se chama Heloísa Buarque de Almeida, daí a confusão. Mas a Heloísa Buarque de Holanda tem retomado, né, tem feito aí umas antologias bem interessantes sobre a história do feminismo, e agora a gente tem visto a Lélia Gonzalez figurar entre as feministas brasileiras, a Beatriz Nascimento também, então uma felicidade muito grande, Sueli Carneiro, né, e isso é muito recente, de 2019 para cá. Obviamente, né, a gente tem aí uma série de feministas negras que vem discutindo, né? Então, a partir dessas primeiras reflexões, eu acho que a gente pode pensar o quanto a gente precisa falar de feminismos no plural, né, para que nós, mulheres negras, as mulheres indígenas, né, possam ser inseridas, né, e as nossas histórias, as nossas lutas, as nossas resistências apareçam no interior desses movimentos, né, desses feminismos no plural. Do contrário, acho que fica impossível. Então, acho que dá para dizer que as mulheres negras foram invisibilizadas pelo feminismo, mas elas também foram invisibilizadas por um movimento operário, né? Então, para a gente pensar no Brasil, eu acho que é fundamental a gente voltar para o pós-abolição, né, e pensar qual era o projeto que estava colocado, o projeto de nação que estava colocado para o Brasil, né? Então, pensar feminismo e racismo e luta de classes no Brasil, acho que necessariamente nos leva de volta para tentar compreender de que forma se deu a inserção, né, de negros e negras ex-escravizados, ex-escravizadas, né, nessa sociedade que está se consolidando enquanto sociedade capitalista, né, uma sociedade capitalista e profundamente racista, né? O Brasil do final do século XIX vai optar pelas teorias racialistas, biologizantes, né, que estão sendo desenvolvidas, né, ideias de ponta na ciência racista europeia, né? Então, o Brasil do final do século XIX tem no horizonte a ideia do embranquecimento. Isso vai se traduzir de forma muito precisa, né, num congresso que vai ocorrer em 1911 em Londres, que é o primeiro congresso das raças, né, e o Brasil, acho que é o único país da América Latina a mandar um representante. E esse representante é o Batista de Lacerda, muitos de vocês já sabem, o congresso ocorre em 1911, e o Batista de Lacerda vai defender uma tese chamada sobre os mestiços no Brasil, né? E para defender essa tese, ele vai levar uma, como é que eu diria? Uma tela, né, que é a tela A Redenção de Cã, do Modesto Brocos, que eu queria muito apresentar, mostrar aqui para vocês. Eu não tinha baixado a imagem, mas eu vou mostrar muito rapidamente, porque eu acho que ela é muito significativa dessa discussão que eu estou colocando aqui para vocês, né? Deixa eu ver que é essa tela aqui, espero que vocês estejam vendo. Acho que estão. Eu não vou baixar porque não vai dar tempo, mas a ideia é mostrar, a gente tem aqui uma mulher negra, né? Possivelmente a avó dessa criança e mãe dessa mulher, né? E aí a gente tem essa criança branca representada como o futuro da nação brasileira, né? Então, filho ou filha de um pai que é branco e de uma mãe
que já é fruto da miscigenação, de uma mãe que é parda, e a avó está erguendo as mãos para o céu, agradecendo pelo filho, pelo neto ter nascido branco, né? E veja essa representação do que é o Brasil daquele período, né? Essa tentativa, se vocês olharem essa mulher negra, a avó, ela está num espaço de terra batida, né? A filha está aqui na transição para esse espaço aqui de pedra, né, que representa o branco, o Brasil do futuro, o Brasil moderno, né? Então, de um lado, a mulher, a avó negra, representando o atraso, o arcaico, e a necessidade de avançar aí para o Brasil moderno, né? O que isso significa para nós, né? Acho que antes de avançar, é preciso enfatizar, então, que esse Batista de Lacerda, ele defende a ideia de que o Brasil será branco, o Brasil será um país potente, para ser potente ele precisa ser branco, e ele dá um prazo, né? O Brasil tinha 3 gerações, de 3 a 4 gerações, para que a população brasileira fosse totalmente embranquecida. Ele deu um prazo de 100 anos, né? Então, em 2011, o Brasil seria totalmente branco, né? Aí, como diz a Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Estamos aqui, resistimos, né? Mas isso diz muito sobre as políticas implementadas pelo Brasil capitalista e racista contra a população negra, né? Então, a gente pode dizer, a partir dessas primeiras intervenções, digamos assim, de 1911, né, e o governo Vargas, né, a Constituição de 34 sendo uma Constituição eugênica, tem um livro do professor Weber Lopes sobre eugenia no Brasil, que vale a pena também vocês conhecerem, né, ele está travando um debate ali com o Renato Kell, que era intelectual orgânico, né, do governo Vargas, assim como foi Oliveira Viana, então, acho que é importante da gente dizer o quanto o racismo, e aí ao lado dele, né, essas políticas genocidas tiveram efetivamente o objetivo de nos apagar da história, de nos invisibilizar, né? Não por acaso, no pós-abolição, você tem a lei da vadiagem, né? E aí é interessante, por conta do racismo e desse projeto de embranquecimento, o Estado brasileiro, desculpem, vai recrutar trabalhadores brancos da Europa, né? Eles têm como única característica importante, vou ter que tomar uma água, com licença. Como única característica importante o fato de ser branco. O Clóvis Moura, que eu citei agora há pouco, no livro Sociologia do Negro Brasileiro, vai demonstrar, né, com várias pesquisas, que muitos dos brancos que vieram para o Brasil viviam em condições bastante arcaicas, né? Muito diferente de muitos negros que já estavam aqui no Brasil, de muitos negros africanos, né, que manuseavam muitas técnicas, né? Então, muitos brancos que vieram para cá vieram pura e simplesmente por conta desse objetivo de branqueamento do Brasil. Obviamente, isso vai ter um impacto muito grande na estrutura racial brasileira, né? No entanto, tentando pensar aqui o racismo no Brasil, ao mesmo tempo em que avança esse racismo, e esse racismo ele é violento, ele mata, ele prende, ele encarcera até hoje, né? Vai se desenvolvendo no Brasil por conta da miscigenação que efetivamente ocorre, mas atenção, não é uma miscigenação romântica, como o Gilberto Freire apresenta no livro Casagrande Senzala, né? É importante a gente dizer, o livro foi importante na década de 30, no momento em que a discussão o Brasil precisa ser branco, ele vai dizer, não, o Brasil é isso que é, e é isso que é mestiço, você tem uma mestiçagem, né? Isso foi importante. No entanto,
há ali no livro uma romantização colocando senhores de escravos, homem branco, no mesmo nível de relação e de consenso com as mulheres negras escravizadas, né? E nós precisamos dizer e insistir que essas relações foram relações de poder, né, de relações hierárquicas, relações de violência, de estupro, e aí vale muito a pena a gente ler o livro da Angela Davis, né, Mulheres, Raça e Classe, onde ela demonstra o que ocorre nos Estados Unidos, né? Então, onde houve escravidão, essas relações elas aconteceram, né? E foram relações hierárquicas, foram relações de estupro, e aqui no Brasil, se a gente for pensar essa miscigenação, a gente tem uma forte relação com essas relações de poder, né? Então, acho que é importante da gente mencionar aqui. E vai crescendo no Brasil um racismo que, segundo a Lélia Gonzalez, num diálogo importante que ela vai fazer com o Frantz Fanon, né, ela vai trazer, primeiro, para tentar entender o quanto o racismo brasileiro impacta, né, na nossa saúde mental, provoca distúrbios psicológicos, né, e o livro da Neuza Santos, que eu citei agora há pouco, corrobora essas ideias da Lélia, mas a Lélia vai dizer que aqui no Brasil a gente tem um racismo que é velado e é racismo, e esse racismo ele atende pelo mito da democracia racial, né? Então você tem uma ideologia da democracia racial que vai fazer, inclusive, com que o movimento operário, se a gente está pensando luta de classes, o movimento operário que está surgindo na década de 20, e aí a gente pode pensar o Partido Comunista e etc., não vão identificar o quanto o racismo colocou os trabalhadores negros fora do mercado de trabalho, né? E os colocaram na condição de marginais, de classes perigosas, né? E o movimento operário não foi capaz de identificar, né? Não foi capaz de identificar porque também se beneficiou desse racismo, né? Então, nesse sentido, os trabalhadores negros se viram fora do próprio movimento operário, né? Na medida em que esse movimento operário não identifica que a questão racial é central para a organização operária, né? E isso perdura. É muito interessante a gente observar, por exemplo, que o próprio Clóvis Moura, que eu citei aqui, quando diz, na década de 40, para o Caio Prado, que ele queria estudar as lutas negras, as insurreições negras, que vai culminar num livro famosíssimo dele, que é Rebeliões da Senzala, ele vai ser barrado pelo mentor, orientador, na linha, você vai dividir o movimento importante, a luta de classes, a classe e não essa questão racial, até porque no Brasil não existe um racismo dessa forma, né? Então, é interessante a gente observar o quanto o racismo esteve presente, esteve ao longo da formação social brasileira, mas ele não era reconhecido porque aqui se dizia um país miscigenado, um país pacífico, um país da cordialidade, né? Fazendo com que, inclusive, a Unesco, isso é famoso, né? Que a Unesco dê a Florestan Fernandes ao Roger Bastide a tarefa de estudar a democracia racial no Brasil, né? Bom, descobre-se que essa democracia racial ela não existe se a gente levar em consideração as condições em que os não brancos, né, principalmente os negros, se encontravam naquele momento e se encontram até hoje, né? A gente está vivendo aí o período da pandemia, e o que a gente observa é que quem está sendo deixado a morrer sistematicamente são os
trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, né? Não por acaso a primeira pessoa a morrer de Covid-19 aqui no Brasil foi uma mulher e foi uma mulher negra, né? Então é muito interessante da gente perceber isso. A Lélia Gonzalez vai dizer da dificuldade de se identificar esse racismo, porque justamente o racismo no Brasil, mas na América Latina como um todo, aparece de forma velada, né? Não é o mesmo racismo aberto, escancarado, como o dos Estados Unidos, com a lei da segregação racial, né? Com a lei Jim Crow. Assim como se conhecia a segregação racial na África do Sul, né? Estou falando aqui do ponto de vista jurídico, né? Então, não havendo no Brasil, havia essa dificuldade, fazendo com que os próprios trabalhadores e trabalhadoras negros e negras não se reconhecessem enquanto negros, né? Falei agora há pouco da questão da constituição da identidade, o quanto ela é dolorosa porque tudo aquilo que é associado aos nossos traços negroides é rejeitado pela sociedade brasileira. Então, você tem uma ideologia racista muito forte, que esteve muito impregnada, né, está ainda, mas olha, estamos aqui hoje, em pleno 2020, né, ao menos a gente consegue hoje ter os nossos cabelos crespos, né, já não incomodam tanto, e a gente consegue construir outros modelos que não apenas o modelo imposto, o modelo branco, né? Mas imagine a quantidade de crianças que quiseram, por exemplo, ser paquitas, né? E não puderam porque elas eram negras e as paquitas eram loiras, né? Tem, aliás, um curta bem interessante que se chama Cores e Botas. Quando vocês quiserem assistir, vale a pena e acho que ajuda a compreender isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, esse racismo, ele acaba impedindo a própria consciência racial, né? A Lélia Gonzalez chamava muito a atenção para isso. E ela chamava atenção para isso, inclusive para dizer que, embora não houvesse essa segregação do ponto de vista jurídico, na prática, essa segregação ela existia. Isso fica evidente num livro que ela escreveu junto com Carlos Rosenbaum, que é Lugar de Negro. O primeiro capítulo é dela, o segundo é dele, e no Lugar de Negro ela vai dizer, né, com todas as letras, que existe uma segregação racial no Brasil. Né, e ela dá exemplos, onde mora a classe dominante brasileira, qual é a cor da classe dominante brasileira, como são suas mansões, né, quem cuida de suas mansões, quem faz a segurança de suas mansões, e onde moram os trabalhadores pretos no Brasil, né? Quem cuida das favelas, né? A polícia entra na favela para matar, né? Então, é bem interessante como ela vai fazer essa cisão e mostrar que existe, sim, uma segregação racial no Brasil, né? E ela dá um passo além, né, num diálogo, inclusive, com o feminismo, e de tensão, de tensionar o feminismo. Como a gente sabe, né, o movimento feminista é muito cioso e demonstra que há uma divisão sexual do trabalho, e realmente há. A Lélia vai, para além da divisão sexual do trabalho, dizer existe uma divisão racial do trabalho, né? E aí ela vai dizer, não é natural que nós, mulheres negras, estejamos nos postos mais invisibilizados, né? Nós somos as cozinheiras, as empregadas domésticas, estamos nos espaços onde a gente não pode aparecer, a não ser na condição de subserviência, de servir a alguém, né? E ela vai retomar essa ideia, né, da invisibilidade e do emprego doméstico como uma extensão da mucama do período escravocrata brasileiro, né? E aí é muito bom porque ela vai identificar 3 tipos de mulheres, não vai dar tempo da gente desenvolver aqui, mas uma delas é a empregada doméstica, que fica nessa condição de servir, a outra na época, né, se dizia a mulata, e aí ela vai chamar atenção para a sexualização dos corpos. Aliás, mucama significa, né, ela vai atrás do dicionário quando ela está escrevendo, principalmente o texto
Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, vocês podem encontrar pela internet esse texto, e ela vai identificar, então, que a mucama significa a amásia escrava, né? A amásia que prestava serviços sexuais para os senhores de escravos, né? Não por acaso o Gilberto Freire vai dizer, né, que todo brasileiro, leia-se, todo brasileiro branco, né, teve a sua iniciação sexual com as empregadas domésticas, com as mulheres que trabalham em suas casas, né, com as mulheres negras. Então é muito instigante isso que a Lélia traz, e aí ela vai dizer, né, existe uma divisão racial do trabalho que faz com que as mulheres negras estejam, os negros de um modo geral, mas mais ainda as mulheres negras, estejam nos postos mais precarizados da nossa sociedade, né, da sociedade capitalista. E aí é interessante da gente observar que hoje, né, muitas filhas das empregadas domésticas, quando não são elas próprias empregadas domésticas, elas estão em outros postos bastante invisibilizados, né, que são nos postos precarizados do call center. Tem uns estudos feitos pelo Rui Braga, né, que vale a pena, discutindo precariado, né, que vale a pena também a gente mencionar aqui, né? E um deles é justamente sobre as trabalhadoras do call center, negras, né? Que não aparecem, são apenas as vozes delas que vão aparecer, né? Então, acho que é muito importante, quando a gente está pensando nessa discussão, né, pensar feminismo, racismo e luta de classes, acho que é fundamental o tempo todo a gente não perder de vista o quanto na nossa formação social brasileira nós tivemos muito pouco espaço para discutirmos o lugar das mulheres na sociedade, mas mais que isso, o lugar das mulheres negras na nossa sociedade. Aliás, quando a gente pensa nos grandes pensadores sociais do Brasil, e a gente coloca mesmo a gente está se referindo mesmo aos homens, né? São os machos brancos, né? E muitos deles, inclusive, racistas, né? Para a gente tentar compreender o que é o Brasil e tentar pensar a nossa tarefa enquanto classe trabalhadora, né? Eu acho que é importante a gente mencionar aqui que a luta de classes ela se faz no processo, ela é processual, né? E a gente, em 2020, não pode mais adiar para depois nem a presença feminina no interior das nossas lutas enquanto classe trabalhadora, e menos ainda a presença, a discussão étnico-racial no interior de um movimento social, né? Se a gente pensa numa emancipação humana de fato, a gente precisa aqui agora levar em consideração essa imbricação entre gênero, raça e classe, né? Então, na perspectiva de uma sociedade emancipada, a gente precisa aqui agora termos ações que sejam, ao mesmo tempo, anticapitalista, mas também antimachista, né? Antipatriarcal, eu acho que é o termo mais adequado, e, fundamentalmente, antirracista, né? Do contrário, a gente recai naquela velha história do século XX ainda, né? De que primeiro vamos mudar a estrutura e depois vamos pensar as especificidades, né? Acho que passa da hora da gente efetivamente fazer essa articulação. É isso, gente. Queria agradecer, estou aqui ainda um tempo para a gente dialogar, caso haja algum tipo de pergunta. Muito obrigada.
Professora Renata, muitíssimo obrigada pela sua fala, muito, muito articulada, né, com os nossos estudos, coisas que a gente, aspectos que nós estamos discutindo, né, ampliou demais, eu penso, tanto para mim, e também imagino que para os nossos alunos, né, alguns aspectos bastante relevantes, né, a sua fala, né, traz alguns pontos que a gente ainda não tinha pensado, né, mas que, né, contribui bastante. E é importante demais, né, a gente, você, Renata, está trazendo, né, ao debate como que se dá essa intersecção, né, porque muitas vezes nós fragmentamos, né, a discussão, ou falamos só do feminismo, ou falamos só, né, da luta de classes, ou somente do racismo, quando as coisas, né, sobretudo, que se refere, desde a sua gênese, né, o movimento feminista negro, a gente entende, né, que essas coisas estiveram sempre muito imbricadas, né, então, muitíssimo obrigada mesmo pela sua fala, né, aí, agora, né, nós vamos passar as perguntas, eu peço aqui, né, tem algumas perguntas aqui, a primeira delas aqui é do nosso estudante do curso de Pedagogia. Oi, Messias, tudo bem? Professora, boa tarde. Diante do exposto, como podemos unir todas as frentes de resistência numa só bandeira e também unir as outras classes de forma uníssona nessa temática? É possível? É viável? Acho que essa é uma das perguntas, mas talvez a gente pudesse colocar pelo menos mais uma aqui, né, Renata? Se tiver, Igor, você poderia nos passar, né, a próxima pergunta para a gente, se forem, né, aproximadas, talvez ela possa responder, né, num bloquinho, tá bom? Tem mais alguma outra? Pelo jeito, não sei se tem. Joyce. Renata, se puder explicar o papel da Lélia Gonzalez no interior do MLU, né, do Movimento Negro Unificado, ao descortinar os dilemas de raça, classe e gênero, partindo das influências teóricas de Lélia, como Fanon e Clóvis Moura. Interessante. Então, eu acho que a gente fica, por enquanto, com essas duas, né, professora, e aí depois, Renata, depois podemos passar para um outro bloquinho. E o pessoal pode mandar outras perguntas, tá bom? Não se avexem, fiquem bem à vontade. Com a fala, professora Renata, né? Devolvendo para a professora Renata, então. Certo. Obrigada. Eu só tenho uma limitação, porque eu coordeno um projeto que se inicia hoje, né? A gente vai ter a companhia do Tigana Santana para falar sobre cosmologia banto, e eu tenho que abrir a sala para ele, mas até lá a gente vai ficando, dá para ficar até umas 4h30 aqui com vocês. Certo. Mas, então, são duas questões importantíssimas, né? Eu vou começar pelo papel da Lélia no interior do Movimento Negro Unificado, porque eu acho que a partir dela a gente pode pensar nessa união aí das frentes, né? Hoje está calor aqui. Eu fechei tudo para não ficar muita luz, está mais quente que... Mas aí, então, assim, primeiro que a Lélia é uma personagem fundamental para a gente conhecer o feminismo no Brasil, né? O movimento de mulheres, de um modo geral, no Brasil, de mulheres negras. A Lélia, ela fez parte de um coletivo que publicou, um coletivo feminista, né, um conjunto de feministas que publicou um jornal chamado Mulherio, né, e os debates eram muito intensos, né, da Lélia com as feministas brancas aqui em São Paulo. A Lélia tem uma passagem curiosa que para falar da Lélia no Movimento Negro Unificado, eu preciso falar da Lélia, né? Como eu comentei agora há pouco, o Brasil teve esse projeto de embranquecimento, e esse projeto de embranquecimento nos colocou numa situação de muita violência, nos colocou enquanto pessoas negras, né? Uma situação de muita violência que era o de ter que
exterminar a sua própria relação com o seu corpo, né? Na medida em que aquilo que a Neuza Santos, que vai dizer isso no Tornar-se Negro, né? E a Lélia também, aquilo que me aparece como modelo para a constituição da minha identidade, eu nunca vou alcançar, né? Mas eu vou sempre perseguir, eu vou sempre querer ser aquele modelo que é um modelo privilegiado por nossa sociedade, por nossa cultura, né? E aí, nesse sentido, a gente a população negra acabava se auto-violentando também. De que forma? Né? Tentando retirar todas as características negroides do seu corpo. A Lélia passou por esse processo de embranquecimento. Né? Quando a gente lê a biografia dela, que por acaso está aqui do lado, é bem por acaso mesmo que eu estava escrevendo, tentando escrever um artigo sobre, né, que é esse livro que foi a biografia dela, escrita pelo Alex Hatz e pela Flávia Rios, né, que vale muito a pena ver. E aqui a gente tem imagens de uma Lélia que tentou embranquecer. De que forma? Tentou ser aceita pelos meios, nos meios, né, nos quais ela passou a frequentar, na escola, na universidade, né? Então, de que forma? Alisando os cabelos, usando perucas, né? Vestindo roupas para ser aceita naquele meio. Então, ela passa por um processo de embranquecimento. Ela própria vai dizer, né? Quando eu estava na escola, eu já era uma pessoa de cuca totalmente feita pela escola, né? Escola enquanto um aparelho ideológico. No sentido de que eu tentei, ela dizendo, né? Tentei embranquecer. E a Lélia faz esse caminho de uma forma tão forte que ela só vai se dar conta do racismo, da violência do racismo, quando ela se casa com um homem branco, né, que é o Luiz Carlos Gonzalez, que é de quem ela herda o sobrenome, né? A Lélia nasce Lélia de Almeida, e a família branca dele, europeia, né, de origem europeia, espanhola, não aceita, né? Então, tudo bem, ela já morava com ele, não foi escândalo nenhum, então tudo bem, um homem branco transar com uma mulher negra, conviver com ela, mas casar é muito sério. Casar, não, né? E a família não aceitou e o tranco foi tão forte que o marido se matou, né? Aliás, o Luiz Carlos Gonzalez, ela mesma vai dizer, ele foi o grande responsável pela politização dela, né? Mas o que é interessante é que a partir desse choque com a violência do racismo, né, e os efeitos psicológicos, por isso ela vai ler o Fanon, né, por isso ela vai tentar entender o quanto o racismo é violento e tem efeitos dolorosos, né, do ponto de vista da saúde mental. A Lélia, então, a partir desse choque, ela vai fazer o caminho de volta, ela vai fazer um caminho que é o do enegrecer, né? Embora a Sueli Carneiro ainda não tinha cunhado o termo, né, enegrecer o feminismo, a Lélia é a personagem da nossa história recente, né, de uma mulher negra com toda a visibilidade que ela teve. Ela é essa personagem que faz o caminho de volta e que enegrece efetivamente, né? A partir de então ela rompe com a estética da brancura, né? E aí que ela vai deixar o cabelo ficar crespo, e aí que ela vai usar a bandana, né? Ela é muito conhecida pela bandana, é aí que ela vai deixar o cabelo da cor de caju, né? Além de crespo, ela vai pintar de vermelho, que é na linha tô aqui, cheguei, chegando, e vai passar a utilizar roupas com motivos africanos, né? Roupas africanas. Além disso, ela vai ficar 1 ano na África para compreender as suas origens, né? Vai conhecer um grande filósofo do século XX, que é o Cheikh Anta Diop, que um cara genial, né? Infelizmente, a gente tem muito pouca coisa traduzida dele aqui no Brasil, né? A maior parte dos textos dele está em francês, infelizmente.
mas a Lélia vai conhecê-lo, vai ficar em Senegal, é aí que ela vai conhecer também o Carlos Moore, né? E nesse processo a Lélia vai também se politizando, né? Então a Lélia, quando volta e está no Rio e é professora e entra para um grupo de estudos psicanalíticos lacaniano, que tem por objetivo compreender a formação social brasileira e os efeitos do racismo, então nesse diálogo com o Fanon, a Lélia está se politizando e está nos espaços discutindo a questão racial, antes mesmo de movimento negro unificado. Acho que é importante a gente dizer isso, né? Vai fundar o coletivo Nizinga no Rio de Janeiro, né, de mulheres negras, vai fazer trabalho nas comunidades, vai andar pelo Brasil inteiro, de forma que ela se torna uma referência de uma intelectual negra para um movimento negro que ainda não estava organizado, né? Não é que não estava ainda organizado, a gente está em plena ditadura militar, é importante a gente não perder isso de vista, né? E uma coisa que eu não falei, e que eu acho que é importante assinalar, é que o Brasil nunca reconheceu que houvesse racismo no país, né? Esse reconhecimento do Estado brasileiro só vai se dar em 2001, né, com o Fernando Henrique Cardoso e com aquelas frases horrorosas dele de que ele tinha um pé na cozinha, né, que todo mundo se lembra. Mas, de qualquer maneira, ele reconheceu, né? Nesse período todinho, como o Estado brasileiro não reconhece o racismo, porque o Brasil é o país da democracia racial, qualquer discussão em torno da questão racial, e principalmente durante o regime militar, era tido como caso de segurança nacional. E isso foi tão forte que o Estado brasileiro impediu que o Abdias Nascimento, que nem estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos, né, ele saiu daqui em 68 para fazer um curso por conta do Teatro Experimental do Negro, veio o AI-5, ele não pôde voltar, continuou por lá, né? Mas tinha uma articulação imensa com vários outros países e ocorreu, acho que o primeiro encontro de culturas negras na Nigéria, foi na Nigéria. Às vezes eu acho que é Senegal, mas foi na Nigéria. E o governo brasileiro interveio diretamente para impedir que o Abdias fosse dos Estados Unidos para a Nigéria para apresentar o texto dele. Ele foi, mas ele não conseguiu apresentar o texto dele. Então aquilo foi assunto de Estado. O Estado brasileiro considerou como questão de segurança nacional. A Lélia, então, está se politizando, está se organizando, né? E por isso, inclusive, ela vai ser fichada no DOPS como sendo alguém que dava aula sobre marxismo, e ela reunia muitas pessoas na casa dela, por conta do grupo de estudos sobre psicanálise e questão racial, e também para pensar a resistência, né, durante a ditadura militar. A Lélia está tão envolvida nesse processo que quando em São Paulo se diz, né, em 78, que vai ser fundado, que vai ser lançado o Movimento Negro Unificado, ela e Abdias Nascimento, junto com a Elisa Larquim, não sei se é Larquim ou Larkin, cada um fala de um jeito, né? Mas a última companheira do Abdias Nascimento, que tem feito um trabalho incrível de manutenção da memória do Abdias, da obra do Abdias, que é uma mulher genial, né? Mas então eles vêm para o Rio de Janeiro, no Calhambeque da Lélia, que morre no meio do caminho, e ela não tem dúvida, abandona Calhambeque, abandona o carro, e vem e pega um táxi para poder chegar para a inauguração do Movimento Negro Unificado. Então, essa é a primeira parte da história da Lélia com o movimento. A segunda parte da história da Lélia com o movimento foram os questionamentos dela sobre o lugar das mulheres negras no interior do Movimento Negro Unificado, né? Muitas mulheres negras não tiveram a ousadia da Lélia, porque também não tinham a visibilidade que a Lélia teve, né? A Lélia era professora universitária, né? Tinha feito antropologia, história, comunicação, então ela já tinha ela era uma referência, né?
e uma mulher que chegava e se impunha. A grande tensão dela era justamente o de questionar o lugar que as mulheres negras estavam ocupando no interior da organização e de denunciar o machismo dos companheiros, sem, no entanto, romper com eles. Isso é importante, porque ela reconhecia que os homens negros eram vítimas desse sistema que os colocam, né, eu ia dizer colocavam, mas colocam na condição ainda de marginalidade, né? Então ela reconhece que homens negros e mulheres negras, se comparados, né, aos homens e mulheres brancas, o homem negro também ocupa um lugar de subalternidade. No entanto, no interior do movimento, as mulheres acabavam sendo colocadas, né, nesse lugar de novo de invisibilidade, de não ter um protagonismo, de não poder pegar o microfone e falar, e portanto ficar na cozinha, né, e nos trabalhos mais manuais. Então a Lélia teve um papel fundamental para questionar isso no interior do movimento negro unificado, né? E ela vai fazer isso e vai ao mesmo tempo criar os coletivos de mulheres negras, vai ao mesmo tempo protagonizar um debate com as feministas, né? Com quem ela também não rompe. Tem outras mulheres que rompem, ali o movimento agora é o movimento de mulheres negras. A Lélia continua debatendo e atuando junto ao movimento feminista, hegemônico, mas questionando também. Então, para a Lélia tinha muito, como é que eu diria, essa certeza da necessidade de pensar gênero, raça e classe, né? Isso está muito presente na obra dela, né? E tem as genialidades da Lélia, que naquele momento em que ela faz essa ruptura, que é de pensar, inclusive, por que eu tenho que falar do jeito do academiquez, né? Que é o que vai levá-la a cunhar o termo de pretuguês, né? E de praticar o pretuguês. Quem conhece, quem lê o texto dela, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, para mim é uma obra de arte, assim, é um clássico, tanto da psicanálise como da antropologia, né, como da sociologia, e que nos ajuda a compreender a formação social brasileira, até porque nesse texto, eu acho que é o mais evidente, onde ela dá uma dignidade para aquela mulher preta que é vista como subserviente das casas, né, da casa grande, né, ou das casas grandes de hoje, as empregadas domésticas, por exemplo. Porque a Lélia vai dizer, né, essa mulher, a mãe preta, é que é efetivamente a mãe, né, é ela que educa. A mãe branca vai parir, né? A mãe preta que cuida. E ao cuidar, ela transfere toda a sua cultura afro-brasileira, né? Toda a sua cultura negra, toda a sua cultura africana, vai dizer a Lélia naquele momento, né? E a Lélia vai buscar a origem das palavras, né? E vai ver o quanto essa mãe negra foi fundamental para a manutenção da cultura banto no Brasil, né? E aí é genial, porque ela vai cunhar o pretuguês, que é essa mistura, né, falada no Brasil, e que é resultado, inclusive, de uma língua africana, banto, que não tem o L, que não reconhece o L, né? Então, por isso a gente fala Flamengo, né? E não é um problema, vai dizer, não é um problema, né? Vai dizer a Lélia Gonzalez. Então, a Lélia vai romper com esse academiquez, vai resgatar, né, dignificar a mãe preta, o pai João, né? Graças a eles, nós resistimos. Graças a esses personagens, a nossa cultura foi mantida, né? Então, acho que é bem interessante esse diálogo que a Lélia tem. O diálogo com o Fanon passa fundamentalmente, para a pessoa que fez a pergunta, né, por essa discussão para pensar os efeitos, os danos psicológicos que o racismo causa na população negra, né? E para pensar essa
dualidade aí que o Fanon vai trazer entre o racismo aberto, né, e o racismo velado. Então, tendo como referência a própria Lélia Gonzalez, né, que, ao meu ver, junto com Abdias, com Beatriz Nascimento e com tantos outros, Milton Barbosa e etc., esse povo todo que foi do movimento negro unificado, eu acho que é possível unir as frentes de luta. Eu acho que se a gente pensa num feminismo hoje, não dá para pensar num feminismo coerente, né, se as suas práticas permanecem racistas. Né? Então, um feminismo ele tem que necessariamente ser antirracista. O movimento negro, por outro lado, né, ou seja, a luta antirracista, ela tem que ser também uma luta feminista, tem que ser também uma luta antipatriarcal, né? E, fundamentalmente, o movimento operário, o sujeito da revolução, né, precisa incorporar nas as suas lutas tanto essa batalha, é uma batalha, né, essa luta antipatriarcal, como também a luta antirracista. Então, a gente precisa articular essas frentes, porque, do contrário, a gente não vai sair do lugar, né? A gente está perdendo de goleada. Assim. Então, não vejo problemas em unir essas frentes de resistências. Agora, há uma questão que eu acho que é importante, e aí eu me apoio na Lélia mais uma vez, que nós somos sujeitos políticos também, né? Nós negros, nós mulheres negras, já nos calaram durante muito tempo, ficamos invisíveis durante muito tempo, né? Por isso que eu comecei com todas essas mulheres invisíveis, e agora a gente precisa falar, e os brancos, né, precisam nos ouvir. Então, nesse sentido, o nosso protagonismo ele é fundamental. Então, não dá mais para as mulheres brancas falarem em nosso nome. A gente pode falar também, né? Então, acho que essas frentes de resistências, elas são fundamentais, mas a gente precisa respeitar o nosso protagonismo também. Né? Então, a gente pode pensar em solidariedade, a gente precisa, né, de mais gente nessa luta antirracista. A gente está assistindo isso nos Estados Unidos, né, com o movimento Vidas Negras Importam, quanto muitas pessoas brancas indo para as ruas, porque não basta, né, aí citando a Angela Davis, ela tem toda a razão, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, é preciso lutar contra o racismo, né? Então, essas bandeiras, elas estão articuladas, né? Não dá para eu, Renata, agora eu sou feminista, agora eu sou antirracista e agora eu estou fazendo luta de classes, né? Eu sou a Renata, filha de operários, né, sou negra, sou mulher, e, enquanto tal, vivo a minha experiência. Eu gosto muito do... Acabei de esquecer o nome dele agora aqui. Da formação da classe operária. Acabei de esquecer. Anotei. Thompson, Eduardo Thompson, né? Nos anos 80 ainda, mas acho tão presente, que as classes sociais, elas são moldadas, elas se dão, elas se configuram a partir da nossa experiência de classe, né? E essa experiência, ela não é só de classe. A Lélia tem razão, ela é uma experiência racial também. Ela é uma experiência de gênero também, né? A Conceição traz isso quando ela fala que a nossa escrevivência não pode ser compreendida, né, como história geninal da Casa Grande. A nossa escrevivência, a nossa experiência, ela se dá por meio dessa articulação de gênero, raça e classe. Eu não sou Renata apenas filha de operários, né? Eu sou Renata, filha de operários, negra, e mulher numa sociedade que é racista, violenta do ponto de vista das relações de gênero, né, e profundamente desigual, se a gente for pensar a desigualdade social. Então, não dá para primeiro eu vou lutar, né,
pelo fim da desigualdade social, depois eu luto contra o racismo, depois eu vejo aí a violência patriarcal. As lutas estão combinadas, é agora e é ao mesmo tempo. Ligando meu microfone aqui. É muito bom, Renata, é isso mesmo. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, o quanto essas intelectuais negras, né, elas nos dão todo o suporte para a gente poder compreender a educação das meninas, né, e mulheres, mas eu vou falar principalmente das meninas, desde a educação infantil, né, porque essa educação, ela deve começar o mais cedo possível, e esse embasamento, né, que nós temos, essas leituras, né, a compreensão dessa intersecção entre racismo, feminismo, racismo, luta de classes, né, e como se deu todo esse processo desde o final, né, da escravização no Brasil, que é final que a gente diz em termos, né, porque se a gente for pensar até agora, né, sabemos que em termos de fato, né, todos aqueles que estão fora da centralidade, né, do poder permanecem escravizados desse mesmo poder, né? Então, ao entender, ao compreender as lutas, os avanços, né, dessas intelectuais negras e as suas contribuições, né, epistemológicas à discussão, também nos fortalece, né, na educação de futuras professoras que estarão atuando na educação infantil, né, porque quanto mais nós conhecemos, melhor nós sabemos, inclusive, como escolher uma literatura infantil, por que não escolher só essa ou só aquela, por que nós devemos, né, contrapor, por que nós devemos ser críticos, né, ao trazer para as nossas salas de aula, né? Então, é muito importante realmente, né, que a universidade realmente se abra, né, e trate dessas questões no currículo como um todo, né, porque às vezes também elas ficam muito segregadas a alguns componentes curriculares dos cursos, e alguns eles nem aparecem, nem transversalmente aparecem, né, mas é importante, então, que todos nós possamos, né, abarcar todas essas questões. E aqui nós estamos, né, Renata, falando ainda, né, que ainda de algumas formas estamos, né, falando de um aspecto, porque quando a gente pensa, por exemplo, mulheres negras que têm algum tipo de deficiência, surdas, cegas, né, então, pessoas, mulheres ou mesmo homens negros com deficiência física, deficiência intelectual, né? Então, nós temos a sobreposição, né, de mais uma categoria que conduz, né, ao racismo e à exclusão, né? Então, é bem isso. Bom, eu gostaria de ver se só tem fazer uma outra comentário, aqui, Maria de né, Fátima, que acho que é bem interessante que você tá colocando, né? Tem uma pesquisadora, uma intelectual negra, chamada Luciana Alves. Ela tem um texto, ela tem um livro que eu não vou lembrar o nome, mas é fruto da dissertação de mestrado dela, mas o texto eu estou me lembrando agora, que é O Valor da Brancura, né? E a Luciana chama atenção para o quanto as crianças negras, ainda hoje, nas escolas, sofrem com o racismo, né? É o cabelo que incomoda, a criança que nunca é abraçada, que nunca é elogiada, ainda hoje, em 2020, né? E, portanto, o quanto essa estrutura racista é perversa, né? Porque você elogia uma criança que tem o cabelo liso e uma outra criança que tem o cabelo crespo, você não vai nunca elogiar, né? Então, o quanto é fundamental e importante a gente pensar numa educação antirracista desde a pequena infância, né? Porque para tentar compreender e para tentar, acho que amenizar, né? Acho que esse é o termo, o impacto do racismo na formação de uma criança. Imagina você
na escola, né? Nunca ser abraçada pela professora, nunca ser acarinhada, nunca ser elogiada, né? Enquanto a outra criança é o tempo todo elogiada. Isso tem um impacto muito forte também na vida das mulheres negras adultas, né? Porque é uma rejeição constante e cada vez mais a gente tem pesquisas que demonstram que as mulheres negras vivem numa situação de solidão. Os homens negros preferem as mulheres brancas, os homens brancos preferem as mulheres brancas, né? Eventualmente saem né, transam com as mulheres. A história que a Lélia traz de lá de trás, né? Que transar, estar com ela um tempo, tudo bem, mas assumir um compromisso, como assume com as mulheres brancas, isso é demais, né? Então está muito presente ainda na sociedade brasileira essa tentativa de embranquecimento, né? Ainda é muito forte, apesar de muitos avanços, né? Eu acho que a gente pode olhar para as nossas universidades, né? Eu sou professora desde 97, e o quanto isso mudou dos anos 2000 para cá, né? Óbvio que é efeito da luta do movimento negro, das campanhas Negro é Lindo, etc., mas tem uma relação imensa, né, com a entrada de estudantes negros e negras na universidade. Assim, na verdade, de uma política, né, uma política de educação, né, que inicia ali com a 10.639, que é a conquista do movimento negro, né, de décadas e mais décadas, e as diretrizes curriculares, né, da história da África, né, tornando obrigatório estudar na história da África, as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, né, o plano de implementação. Mas acho que isso só avança, então, Fátima. São as políticas também que vão ajudando a conformar, né, a dar sustento, né, sustentação, né, a tudo isso. Que são fundamentais, né, e que são fundamentais, mas e que eu acho que é fundamental ainda hoje a articulação do movimento, principalmente do movimento estudantil, do movimento negro no interior das universidades, que, por exemplo, na minha universidade, no nosso curso, a gente conseguiu implementar uma disciplina chamada Gênero, Raça e Classe. A gente está agora num outro movimento que em todas as disciplinas a gente tem que discutir a história da África. Então, por exemplo, filosofia, não dá mais para a gente ficar aprendendo só sobre filosofia grega, né? Aliás, preciso explicar para os estudantes que os gregos aprenderam com os egípcios negros, né? Eu sou professora de sociologia, não dá para falar do Durkheim sem levar em consideração que quando a sociologia está surgindo, a África está sendo dividida, partilhada, sem se discutir com a África, né? Então, e eu acho que isso a gente só consegue fazer se a gente tem um movimento forte por trás, dentro das universidades, né? Porque não são todas as universidades, não são todos os cursos que implementaram, né, aquilo que é lei, que é obrigatório. Teoricamente, a gente deveria estar fazendo as avaliações agora, né? Mas com o governo que a gente tem, infelizmente, né, a gente está vendo o que está acontecendo com a Benedita da Silva, por exemplo. Então, ou seja, a gente ainda tem que lutar muito e a gente precisa de todo mundo nessa luta. É verdade, é mesmo. Eu gostaria de saber aqui de Igor, se tem mais o nosso colaborador, né? Oi, Hermenegildo, tudo bem? Olha aqui você, meu aluno, boa tarde. Sabendo que os negros são uma maioria minorizada, como começar a vencer esse fechamento do olhar para essa situação? Ok, então com a palavra de novo, né? A Renata. Hermenegildo, é isso, né? Nós aparecemos como minorias, né? Nós fomos minorizados, acho que esse termo ele é bem adequado, assim, né? Eu sou de uma geração que eu acho que a gente precisa primeiro ir para a rua, não agora que a gente está em pandemia, né? Não vamos colocar todo mundo em risco, mas alguns conseguem. Por outro lado, acho que a gente precisa aprender a lidar com essas ferramentas virtuais, né, para fazer trabalho de base, assim, né? Então eu tenho procurado estar perto, né, do movimento de mulheres negras, da marcha de mulheres negras, dessa campanha que está sendo bem interessante, lançada pelo Douglas Belchior, da Coalizão Negra, né, que eu acho que é uma
retomada de um outro jeito, mas das ideias do movimento negro unificado, né? E eu acho que passa fundamentalmente por essa questão que a gente estava comentando agora, né? A implementação de políticas públicas, ela é importante, mas óbvio que ela tem limitações, né? No interior da sociedade capitalista, a gente vai lutar por direitos e temos que lutar. Mas eu acho que é fundamental que a gente, denuncie o racismo, dois, que a gente tente construir um outro tipo de sociedade que seja livre, né, de patriarcado, de capitalismo e de racismo. E aí eu acho que a luta, nesse sentido, a luta é de todos nós, de todas nós. A gente tem um compromisso com essa agenda. Acho que você não ligou seu microfone, Maria de Fátima. É verdade, desculpe. Nós estamos aqui já chegando ao final, já com um horário um pouco avançado. A professora Renata também já tem um outro compromisso às 4h30, e faltam apenas 3 minutos para o compromisso dela, porque no remoto nós somos bem mais pontuais do que no presencial, não é verdade? tenho percebido isso. Renata, eu quero lhe agradecer, é a segunda vez, né, que nós nos encontramos no remoto, ainda não nos conhecemos no presencial, mas as 2 vezes, né, maravilhosos encontros. Muito obrigada por contribuir conosco, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Educação do SERES de Caicó. Né, vamos ficar por aqui, e pedir que outros, com certeza, né, outros momentos estaremos, de alguma forma, juntas, né, para continuarmos essa conversa, né. Muito obrigada pela participação de todos, mas antes que vocês saiam, eu gostaria, né, de dizer que a semana que vem nós teremos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, nós teremos, né, na semana que vem, deixa eu achar aqui no meu celular, viu, gente? Eu acho que tem várias conversas aqui, mas nós teremos no dia 8, às 14h30, a mesa Adoecimento na Sociedade Normativa, Genocídio, Racismo e Outras Violências. Quem estará conosco será o professor Danilo Pinheiro, da Universidade Federal do Cariri, e Joyce Aquino, da Unilab, com mediação do Fernando Ferreira, aqui da UFRN, né? Então, serão todos novamente, né, todos e todas bem-vindas. A professora Renata também está convidada, né, para participar também, como né, estar conosco, e que todos nós, né, fiquemos bem, não nos aglomeremos, vamos, né, procurar manter distância, mas estarmos juntos de alguma forma. Não se esqueçam também da lista de presença, que vocês terão que assinar, né, e a semana que vem estaremos aqui. Deixo finalmente, então, aqui um minutinho para a professora Joyce, para as suas despedidas e suas palavras finais. Deixa eu só, antes da professora Joyce, eu vou só me despedir de vocês, agradecer muitíssimo pelo convite, fiquei muito feliz, espero que tenha contribuído, espero sim que a gente possa se encontrar presencialmente em algum momento, né? Enquanto isso não acontece, vamos trocando por aqui, e queria fazer o convite a todas vocês, a todos, a todes, porque a gente está organizando, em dezembro, o primeiro simpósio Serviço Social e Relações Étnico-Raciais. A partir da semana que vem, a gente vai abrir a chamada para comunicações orais, né? Então, vocês encontram já informações sobre o simpósio na internet, né? Então, primeiro simpósio, Serviço Social e Relações Étnico-Raciais, né? A gente gostaria de tornar as relações étnico-raciais como um tema central na área de serviço social. Então, acho que seria bacana, né, as áreas afins apresentarem propostas de comunicações orais. Gostaria muito de contar com vocês nesse processo de divulgação e principalmente de participação desse simpósio que ocorrerá do dia 15 ao dia 18 de dezembro, né? Nesse formato remoto, que é o possível nesse momento. Então, queria muitíssimo, mais uma vez, agradecer e que continuemos esse diálogo, e parabéns pelo seminário. Nós agradecemos.
Professora Renata, né? Nós é que somos gratos pelas suas contribuições. Bom, pessoal, então nós vamos finalizando aqui. Se não tiver mais alguém para falar ou deixar algum, né, podemos nos falar depois. Então, até a semana que vem, no dia 8, né? Fiquem atentos, coloquem, né, o alerta para que ninguém, né, se esqueça. Um grande abraço para vocês e até mais.